de volta com o Manhã da Piedade. Agora eu quero reforçar, gente, hoje é dia de falar do QR Code. Sempre aqui no canto direito da tela, você pega seu celular, aponta para ele, para conhecer e ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas. Eu faço parte, venha fazer parte você também. Agora vamos conversar sobre o documentário Linha de Frente, o SUS no enfrentamento do Covid-19, feito pelos alunos de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Nesse trabalho, os alunos foram acompanhados pela professora e coordenadora do curso de jornalismo, Viviane Maia. E vamos então conversar um pouco mais e conhecer como foi produzir esse documentário com a professora Viviane e uma das suas alunas participantes, Aissa Domingos de Macedo. Olá para vocês, bom dia Viviane, bom dia Aissa, sejam bem-vindas ao Manhã da Piedade. Bom dia Moninha, bom dia a todos. Bom dia, Moninha. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, sejam muito bem-vindas, viu? Antes da gente começar a conversar, vamos assistir um trechinho do documentário e aí a gente começa. A Covid-19 se espalhou rapidamente por diversas partes do planeta, com sua alta taxa de transmissão que põe à prova os sistemas de saúde de diversos países. No Brasil, para travar essa guerra, a população conta com uma importante arma, o SUS, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo. O coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ele é mais um beta-coronavírus emergente. O que isso quer dizer? É mais um vírus que vem numa sequência onde a gente teve o SARS-CoV lá em 2002, 2003, em 2013 o MERS, coronavírus, no Oriente Médio, vírus com uma característica de causar doença respiratória bastante grave. A partir das diretrizes do Ministério da Saúde e do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus, Covid-19, as diferentes áreas do SUS, entre elas a atenção primária, média e alta complexidade, a vigilância sanitária e epidemiológica e a assistência farmacêutica de cada estado e município, passaram a se organizar para lidar com as novas demandas de saúde impostas pela pandemia. Se não tivéssemos o SUS, eu digo sempre que seria uma barbárie. Graças a Deus pelo SUS. Que iniciativa sensacional, professora, maravilhoso. De onde surgiu a ideia de fazer esse documentário? As meninas, né, a Aissa, a Micaela e a Thalia, que são alunas do curso de jornalismo da PUC Minas, né, Unidade São Gabriel, elas já tinham vontade de falar sobre o SUS, né, a importância do sistema público de saúde no Brasil. Então, assim, o foco inicial do documentário era esse. Aí, as aulas começaram em 2020, né? Em fevereiro, nós trabalhamos um mês e fomos surpreendidos pela pandemia. E aí não fazia muito mais sentido naquele contexto, nesse, né? Porque a gente ainda vive muito fortemente, infelizmente, a pandemia, não fazia sentido falar do SUS fora daquilo tudo que a gente estava vivendo. Então, assim, a escolha foi trazer a pandemia, né, e a importância que o SUS tem no combate dessa crise, né, que é considerada aí a maior crise sanitária global dos últimos tempos. Então, acho que o recorte foi muito, né, a ideia era trazer a importância do SUS, que eu acho que muita gente desconhece, né? Verdade. O SUS Pode falar, professora. O SUS é muito criticado, às vezes existe uma imagem negativa, né? Aí você pode até falar um pouco disso melhor. Assim, a ideia era falar dessa imagem que é um sistema de saúde voltado para pobres, que é um sistema falho. Mas, assim, quando a gente vai analisar e comparar com outros sistemas de saúde do resto do mundo,
o que a gente percebe é que, assim, conceitualmente e na prática efetiva, o SUS ele é um dos sistemas de saúde pública, né, é um dos melhores do mundo, né, de altíssima abrangência, de altíssima capilaridade, que consegue atender desde aquela doença, né, aquela questão muito simples ali na atenção primária, até fazer cirurgias de altíssima complexidade, coisa que não acontecem, né, coisa que não acontece na maioria dos países. Acho é verdade. Muito, né? É muito importante, muito bacana. Eu queria falar com você, Aissa, como foi para vocês fazer esse documentário e se a visão de vocês mudou em relação ao SUS? Então, para a gente foi um desafio muito grande, né? Porque nós não somos da área da saúde, então falar sobre um tema tão diferente, né, do que a gente tem o hábito ali, o costume de aprender na faculdade, foi um desafio. A gente precisou de muita pesquisa para poder entender, desde o surgimento do SUS até toda essa complexidade que a Vivi citou, né? Da baixa complexidade até a alta complexidade do sistema, então foi um desafio. Mas a gente já tinha uma visão, assim, da importância do SUS para a sociedade brasileira, né? Por ser um sistema de saúde gratuito que atende a grande maioria da população. E o que a gente se surpreendeu foi justamente com essa capilaridade, com essa forma de organização do sistema, né? Desde as diretrizes do Ministério da Saúde até a forma que cada município, né, se desdobra para poder atender as particularidades de cada localidade. Então, isso para a gente foi uma grata surpresa, né? Perceber que nesse Brasil enorme, todas as cidades elas contam com o SUS em algum nível de complexidade, seja uma unidade básica de saúde, seja uma UPA, enfim, a estrutura do sistema ela é muito ampla e ela é muito importante, assim, para nós brasileiros. Aí, se em algum momento vocês sentiram medo por estarmos em plena pandemia? Então, desde o início, a gente resolveu adotar essas medidas de restrição, né? Então, a gente chegou, assim, a pensar em, talvez, filmar dentro de hospitais, dentro da UPA, para poder conseguir mostrar essa realidade, mas entendendo também a complexidade da doença. A gente começou o TCC ainda no começo da pandemia, então tudo estava muito incerto. A gente decidiu fazer tudo de forma a respeitar as medidas de isolamento social que o próprio Ministério da Saúde propôs, né? Então, assim, a gente, óbvio, né, todo mundo receoso, mas a gente tentou lidar da forma como o próprio Ministério orientou e fizemos tudo respeitando, assim, as normas de isolamento social. Professora Viviane, quando esse material chega em suas mãos, alguma entrevista mais te marcou? Alguma coisa chamou mais a sua atenção? E também como que foi orientar esses jovens nesse documentário? É difícil a sua pergunta, porque assim, o documentário ele tem toda uma parte conceitual, uma revisão da literatura, uma teoria por trás, né, um trabalho de pesquisa sobre o que é o sistema e aspectos da pandemia, sobre, né, as portarias que saíram, enfim, ele tem toda uma pesquisa muito bem feita, muito ampla por trás. Né, são alunas que eu tenho muito orgulho, assim, né, do nível de excelência, né, que elas apresentam. Então, assim, eu acho que assim, talvez o desafio foi muita gente boa, né, reunida. As meninas conseguiram conversar com os maiores especialistas de várias áreas, assim, né? Gente da Fiocruz, o Anderson Oliveira, que até passou um trechinho, né, do vídeo, ele foi, a Aissa me corrija, foi secretário junto com o Luiz Henrique Mandetta,
ele era um dos secretários, estava lá todos os dias dando coletiva, a Margarete Dalcom, enfim, eu acho que elas conseguiram pegar aí a nata né, da ciência, da medicina, da gestão da pandemia no Brasil. Então, isso é de uma relevância enorme, né? E não é tão comum a gente ver tanta gente boa, junta, reunida. Então, assim, eu acho que depois o trabalho de edição, né, de como organizar, porque foi um material foram horas e horas de gravações, né, a partir das conversas que foram feitas com esses especialistas. Então, assim, depois fazer tudo isso, né, uma narrativa coerente, com sentido, início, meio e fim, hierarquizar, eu acho que essa é a maior dificuldade. Não, assim, excluir ou incluir, mas dar coerência a um material que foi conseguido, né, através das entrevistas e tudo, que é muito rico e muito amplo. Verdade. E aí, Aissa, quando escuta a professora falando, é uma alegria o dever cumprido e com excelência. Olha que coisa mais bacana. Imagino um material vastíssimo e um tempo restrito. Deu para usar todo o material ou teve que descartar alguma coisa? A gente teve que descartar bastante coisa, na verdade. Porque, como a Vivi explicou, foram horas e horas de entrevistas, né, com diversos especialistas. Então, a gente precisou decupar bastante esse material para poder conseguir essa narrativa coesa, né? Então, infelizmente, a gente teve que descartar várias falas, várias histórias também que seriam muito interessantes, mas para poder caber, né, nessa nossa lógica, a gente decidiu hierarquizar essas informações também porque a gente queria mostrar um lado da ciência, né, da importância da ciência, a importância desses estudiosos da área. Então, a gente deu prioridade para poder colocar no nosso documentário informações que traziam isso. Aissa, eu sei que quando a gente se coloca no lugar de profissional, jornalista e repórter, ir a campo, a gente não pode deixar o emocional se misturar muito, porque a gente tem que ser imparcial. Mas, às vezes, é difícil. Quando você entra nos lugares e vê na situação que a gente está vivendo, o que mais te chama a atenção, o que mais te emocionou? A gente conversou com a Nathalie, uma enfermeira lá da Bahia, e ela trouxe para a gente alguns relatos bem assim, emocionantes mesmo, sobre a vivência dela no dia a dia, né, no sistema de saúde, na unidade básica de saúde que ela trabalha por lá. E aí o relato dela para mim foi assim, foi bem emocionante também ver a emoção dela em falar sobre o sistema, sobre a importância do sistema, a preocupação dela com relação às pessoas que dependem exclusivamente dele. Então, assim, esse momento, assim, para mim foi bem marcante. Muito bem. Nosso tempo aqui é tão corrido, né, gente? Eu queria ficar a manhã inteira aqui com vocês, porque eu sei que o assunto é vasto. Eu queria que a professora Viviane, antes de pegar a primeira Aissa, deixa a professora Viviane finalizar. Aissa, eu quero que você dê sua consideração final, o que foi importante para você, deixasse uma mensagem final do documentário e, em seguida, a professora Viviane finalizasse com uma mensagem com o que tudo isso significou para vocês. Pode falar, Aissa. Bom, assim, o nosso desejo desde o início, assim, quando começou o TCC, era poder entregar um trabalho que fosse para além da academia, né, para além dos muros da faculdade. A gente queria que as pessoas tivessem acesso a esse documentário para poder entender um pouco desse sistema que a gente considera tão importante, que é realmente tão importante e que, infelizmente, era visto de uma forma muito, às vezes, ruim pela sociedade. Então, a gente está muito orgulhosa desse trabalho, de poder trazer esse lado da importância do sistema, e eu espero que as pessoas que assistam também consigam enxergar
a importância do SUS para a gente aqui. Ai, joia demais. Professora Viviane, suas considerações e também nos falar aonde as pessoas podem assistir o documentário. Moninha, eu acho que a primeira coisa é isso, né? A gente sempre, né, desde a ideia inicial, e as meninas valorizem o SUS, isso é quase que um mantra, né? Essa importância que a Issa já falou da valorização do SUS. Então, isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. O SUS não é perfeito? Não é. Mas sem o SUS, nossa sociedade teria problemas e crises de saúde de uma ordem inimaginável. Né? No contexto da pandemia, então, nem se fala, né? E aí eu acho que fica muito isso também, né? A importância do SUS e a importância também de todos nós nos cuidarmos, né? Enquanto sociedade, reconhecendo a ciência, reconhecendo as medidas de proteção, né? Eu acho que isso tudo é uma lição que a gente tira desse contexto que é muito difícil que a gente está vivendo hoje, assim, assim, que a gente tem que pensar como sociedade e não como indivíduo, né? Então, assim, quando eu me cuido, eu estou cuidando de mais uma, de mais duas, eu estou cuidando de muitas pessoas, né? Então, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar, que é a valorização do SUS e para as pessoas manterem ainda todos os cuidados nesse contexto que a gente vive, porque a situação ela não é brincadeira, né? Não é uma gripe, é uma doença muito séria. E onde as pessoas podem assistir o documentário? O documentário vai ser veiculado na TV Horizonte, né, no final de semana. Ele também está disponível online. A Issa, você pode passar o nome do canal? Doc Mídia, o nome do documentário é Linha de Frente, o SUS no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, assistam bastante, porque tá muito bacana. Esse canal Doc Mídia, ele tá tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, é só pesquisar Doc Mídia e depois o SUS, Linha de Frente, o SUS no combate à pandemia. Ah, joia demais. E se vai passar na TV Horizonte também, você encontra no YouTube da TV Horizonte. Gente, muito obrigada. Professora, muito obrigada de ter parado seu tempo. Eu sei quão corrido que está esse tempo. Issa, parabéns, né? Que alegria ver jovens tão dedicados, conhecendo a fundo o nosso país, conhecendo as políticas e o que a gente precisa. Que bacana, viu? Nesse sábado vai passar o documentário. À noite, você pode seguir Doc Mídia. O documentário passa na TV Horizonte à noite. E você dá o Google aí, gente, Doc Mídia, Covid, frente ao SUS, né? E que a gente acha. Muito obrigada, Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada, Moninha. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. Gente, nós, consertando aqui, sábado, às 16h30, vai ao ar o documentário. Então, se você acompanha conosco, se não entra no YouTube da TV Horizonte, pode assistir ao vivo também. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí, já já eu tô de volta.